Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e sejam bem-vindos a mais um vlog. E hoje é dia 1º de maio e normalmente em maio a Dessa lá do Louca dos Livros organiza a Maratona Louca Sci-Fi. Eu já montei a minha TBR, já saiu o vídeo pra vocês e tudo mais. Sim, quero ler aqueles livros ali, só que depois eu me liguei que eu não coloquei nenhum livro de contos e normalmente eu gosto de livros de contos em maratona. E aí, no caso, eu peguei um que tá aqui encalhado há bastante tempo, mas que são contos de ficção científica, que no caso é o Forward, então vamos aproveitar a maratona para poder ir conversando sobre cada um dos contos desse livro. Obviamente, eu não vou dar spoilers dos contos, tá? Eu vou meio que comentar a premissa e as minhas impressões sobre cada um. Eu acho que fica um pouco mais prático fazer isso em formato de vlog, porque no vídeo de leituras do mês eu nunca comento sobre cada conto, né? Porque tem livros que são muito grandes, então não dá espaço. Eu acho que o vlog fica mais confortável. O ideal seria eu fazer um vlog da maratona inteira. Mas eu sei que eu sou uma pessoa que durante a semana, quando eu estiver tendo que sair pra trabalhar, pra fazer outras coisas, a porcaria da vida adulta, sabe? Eu sei que eu vou acabar esquecendo de gravar e eu provavelmente vou estar lendo os outros livros que não são de contos. Então vamos deixar um vlogzinho separado pra isso aqui. Que aí eu tento gravar nos finais de semana, ali um pouquinho, gravo um pouquinho. E aí eu quero aproveitar também, pra não ser só o livro de contos, sobre alguns filmes, porque eu gosto de pegar essa maratona da Dessa pra assistir alguns filmes de ficção científica, porque eu não sei vocês, mas eu tenho o péssimo hábito, gente, de chegar na Netflix, Prime, essas coisas assim toda, e aí eu vou só socando filme lá dentro, só socando filme de vou assistir, sabe? E eu nunca assisto. Aí quando dá esses momentos assim de maratona, que eu tipo, eu tenho um plano de assinatura, vou assistir. E aí os filmes que eu assisti, eu vou comentando aqui pra vocês, intercalado também, né, pra gente poder bater um papo. E é bom que vocês recebem aí algumas indicações, já que eu não tô fazendo mais aqueles vídeos de assistidos do mês, sabe? É porque assim, nem todo mundo se interessa por filmes. Então fica uma coisa meio desconexa. Então aqui fica um negocinho a mais e não um vídeo exclusivo. Eu acho que assim talvez funcione. Não sei, é um teste. Obviamente vou ver filme em dias variados, né? Mas aí o vlog vai acabar quando eu terminar de ler esse livro. E no meio dos contos dele vocês vão ver algumas indicações de filme, tá? E aí eu vou só esperar a abertura da maratona, né? Com a live que a Dessa vai fazer, 5 horas. Daqui a pouco, né? Falta acho que 1 hora pra começar. Aí eu vou começar a ler esse livrinho e eu trago minhas impressões pra vocês. Quando eu falo que eu sou péssima com vlog, é por causa disso. Hoje já é domingo e eu não tinha gravado nada. Mas temos uma vantagem, gente, né? Mudei de ideia, decidi que vão ter alguns outros livros aqui no meio, né? E eu concluí um conto do Forward, mas eu consegui terminar de ler O Planeta dos Macacos. E assim, já adianto que adorei, mas vamos por partes, né? No dia da abertura da maratona, eu não cheguei a concluir o conto, eu fui concluir no dia seguinte, porque a gente conversou mais do que leu, a verdade foi essa. Mas aqui a gente vai ter o primeiro conto, né, que no caso é o Summer Frost, que é do Blake Crouch. E eu nunca tinha lido nada do Blake Crouch, eu tô até com os outros livros dele aqui, mas eu ainda não comecei. Esse foi o primeiro conto e eu gostei. Aqui a gente vai ter uma inteligência artificial, que no caso é como se ela fosse um personagem de um jogo, só que em determinado momento essa inteligência artificial adquiriu consciência. E aí ela meio que começa a ser estudada e analisada pela Riley, né, que foi uma das criadoras ali. Inclusive dão até um corpo para essa inteligência artificial, isso eu achei bem interessante. E a gente vai estar tendo uma história onde vai estar trabalhando algumas questões de consciência, do tipo, quão humana essa inteligência artificial vai conseguir ser à medida que ela for evoluindo. Ela é capaz de entender e ter sentimentos? Será que com o tempo ela vai adquirir desejos e objetivos próprios? É um tipo de discussão que eu achei muito interessante, eu realmente gostei. Só que o que me incomodou um pouquinho nesse conto não foi assim um defeito do livro, tá? Foi questão de escolha mesmo. Porque eu não gostei da protagonista. Ela é mal construída? Ela é mal desenvolvida? Não, mas ela tem um tipo de personalidade que no mundo real, eu vendo pessoas assim me incomodam. E um dos principais pontos que vão aparecer aqui é o fato que ela acaba se envolvendo demais com essa inteligência artificial, com o trabalho ali e deixando a família de lado. Aí você pensa assim, mas isso não é uma das críticas do autor e tudo mais? Sim, gente, até é. Teria sido bem melhor se fosse uma pessoa diferente, uma pessoa mais estável emocionalmente, e que aí sim ela passasse por isso.
a maneira que tá aqui me passou desde o início que ela era uma pessoa de mente muito fraca. Você não tem estabilidade ou maturidade emocional, porque acontecem algumas coisas aqui que ela se deixa levar de um jeito que poderia ser uma situação com uma inteligência artificial ou com qualquer outro humano, e o resultado ia acabar sendo o mesmo, porque ela é ingênua em muitos aspectos. Eu gostei dos questionamentos que a história traz, gostei do plot final, inclusive tem um momento ali que as coisas vão caminhando com um plot que eu imaginei assim, não, tá meio fácil isso aqui, vai ter que ter mais uma reviravolta. E aí teve, gostei dessa reviravolta. E o final dela é uma coisa assim, até meio sombria, tá? Gostei muito disso. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que eu não criei tanta afeição, né? Tipo, de gostar mesmo, sabe? Desse conto, por conta da protagonista. Eu queria que fosse uma protagonista mais inteligente, mais esperta, mais safa pras coisas, sabe? Mas no geral é um bom conto, foi bom pra conhecer o autor. E agora indo pra questão dos planetas dos macacos, né? Tem no Kindle Unlimited, tá, gente? Foi bem rápido, eu comecei na quinta-feira. E aqui a gente vai ter um casal num passeio romântico, num barquinho espacial. E aí eles encontram, tipo, aquelas garrafas, sabe? Que vem com coisa dentro que vai flutuando e as pessoas pegam no mar. É uma coisa assim. E dentro dessa garrafa tem uma espécie de relato de uma pessoa que saiu da Terra, né? Ela fez uma viagem espacial e foi parar em um determinado planeta. E quando eles chegaram nesse planeta, eles viram que tinha muitas similaridades com o planeta Terra. Assim, questão de ambiente, natureza, tal, essas coisas assim. E aí, esse cara, que ele é tipo um jornalista junto com os outros cientistas que estavam ali junto, decidiram sair da nave para dar uma explorada no lugar. Nisso, eles descobriram que tinha humanos nesse lugar, só que era uma espécie meio primitiva, que esses humanos não falavam e tal, não tinham roupa, essas coisas todas. E em determinado momento tem ali o grande susto, né, que eles descobrem que o planeta é governado por macacos e que esses macacos caçam os seres humanos. Inclusive, isso foi uma crítica que eu achei muito interessante, né? Porque tem essa questão do maus trato com os animais, porque a maneira que é descrita, você realmente acha que aquela caçada é muito cruel, sabe? Você tem um certo impacto quando você tá lendo. Só que se a gente parar pra pensar, na realidade tem muita gente que caça simplesmente por esporte. E gente, eu não tô falando, não é pra caçar. Tô falando assim, tem a pessoa que vai, caça, porque ela precisa daquele animal pra sobreviver, né, pra comer mesmo. E tem outras que caçam só por esporte. Tanto que tem cena ali de tirando foto e tal, assim, que é desagradável de você ler, tá? Então, isso foi uma das primeiras críticas que já bate e eu gostei bastante. Tem a questão de que alguns desses humanos também são usados em laboratórios. E eu entendo que sim, é uma coisa necessária. Existem várias pesquisas que precisam ser feitas em vivos, né? E isso é alguma coisa muito útil, mas existe um comitê de ética justamente para isso. Tanto que aqui a gente vê a diferença entre os macacos ali, cientistas e pesquisadores, que alguns deles olham para esses seres humanos ali, né, como animais, né, de pesquisa e tudo mais, mas tem minimamente um cuidado, enquanto outros simplesmente desprezam aquilo, tá? Tipo, não tem valor nenhum, é só um material de estudo e acabou, não tem um mínimo de sensibilidade. Isso foi uma crítica que eu também achei muito interessante e aparece bem no iniciozinho do livro, e eu achei muito legal. E uma coisa assim, falando desses pesquisadores assim meio arrogantes, é porque ele deixa bem claro o quanto que existe briga de ego entre pesquisadores, tá? Isso é bem real. Porque a verdade, gente, é que nem todo mundo que tá dentro do meio científico pensa especificamente numa evolução, em ter realmente descobertas que vão fazer diferente, né, pra humanidade, ou no caso aqui, pros outros macacos. Na verdade, a pessoa só tá ali por ego. Inclusive, em determinado momento aqui da história, a gente tem uma situação que ali eles mostram uma coisa que pode ser considerada uma enorme descoberta para aqueles macacos, e que a reação lógica seria eles terem uma surpresa positiva. Mas a gente vê que tem alguns macacos ali que entram na questão de tá, mas essa descoberta vai ser interessante para me manter no poder? Então eu gostei bastante de como ele abordou todos esses temas, e também eu achei que ele soube equilibrar muito bem as coisas, tá, gente? Porque tem alguns livros assim mais clássicos e tal, principalmente de ficção científica, que às vezes tem críticas muito interessantes, mas o enredo, a história em si, não trazem um entretenimento, sabe? Fica meio cansativo, meio chato. E aqui não, eu achei bem equilibrado, eu tava envolvida ali, queria saber o que ia acontecer com os personagens. Então assim, eu achei um livro excelente, super recomendo vocês lerem, tá? E eu já assisti ao filme há muitos anos atrás. Inclusive, o fato de eu ter assistido ao filme antes
Não atrapalhou na minha experiência, tá? Porque o final tem algumas coisas ali que são diferentes e eu gosto das duas, tá? Eu acho as duas muito interessantes. No final, eles trazem uma cena que tem muito impacto, né? Até porque o cartaz do filme já mostra isso, então você fica um pouco chocado com as coisas ali quando você tá assistindo o filme pela primeira vez. E aqui no livro tem um tonzinho de piada mais ácida, mas que também foi legal. E assim, o filme, gente, ele não é perfeito porque ele tem as suas limitações da época. Tinha muita coisa ali que nos anos 60 não tinha como adaptar. Se eu não me engano é de 68, não tenho certeza. Mas enfim, a questão é que, por exemplo, no livro, os macacos, eles têm a própria língua. E seria algo muito difícil de colocar um arco do cara aprendendo a língua dos macacos no filme, porque tem a questão, por exemplo, de tempo de tela, questão de ambientação, questão de cenário. Cara, seria muito caro fazer isso nos anos 60, porque literalmente dentro do livro é todo um universo dos macacos. Seria difícil de construir tudo isso. E também eles não iam ficar com um monte de ator humano pelado o tempo todo, né? Porque os humanos aqui do planeta dos macacos, eles andam pelados. E no filme eles têm tipo uns topzinhos, umas tanguinhas, tem uma roupinha lá. O filme também tem um ritmo mais lento, coisas assim características da época, mas eu acho que pros anos 60 tava maravilhoso. E sem contar que foi um filme que foi um marco pras histórias assim de ficção científica. E caso você nunca tenha visto o filme, assim, não me atrapalhou ver o filme antes de ler o livro, tá? Mas aí se você tiver essa preferência, lê antes. E assim, gente, eu tô falando só do primeiro, tá? Desse que é lá dos anos 60 e tudo mais. Os outros eu não assisti, até porque são 9 filmes. Tá entrando no 10, que eu acho que tem um que vai pro cinema, ou tá no cinema agora. Socorro. Pra que tanto filme de macaco, gente? E assim, eu sei que eu falo, né? Tipo, tem que ler, tem que assistir pra poder tirar as próprias conclusões. Mas nesse caso, especificamente, eu só vi o primeiro, né? E aí os outros 5 que são continuações, eu não vou ver, tá, gente? Olha, eu vou me poupar, porque eu nunca vi uma pessoa que elogiasse esses filmes. Todo mundo fala que a história super desandou. E tipo assim, não é nem que eu peguei spoiler, né? Mas assim, eu vi alguns takes, algumas cenas que fica difícil de defender. Então assim, não vou ver, tá? Talvez, em algum momento, eu veja do 7º filme pra frente. Porque essa última trilogia que teve, ela é tipo um reboot. E aconteceu um negócio inusitado, que pela primeira vez eu vi pessoas elogiando o reboot. Normalmente todo mundo reclama. Aqui elogiaram, eu fiquei tipo, como é que é, gente? Então é uma história nova, não é meio que tem totalmente diferente do livro, mas eu tenho uma certa curiosidade, né? Se eu não me engano, esses últimos 3 filmes estão no Star+. Não tô com a minha assinatura ativa agora, mas quando eu ativar, em algum momento eu devo assistir, quem sabe aí, num vlog futuro, em algum outro momento, eu trago as minhas impressões pra vocês. E enfim, né, é isso. Eu não sei por que eu demorei tanto tempo da minha vida pra ler Planeta dos Macacos. Foi bem legal, real, fiquei impressionada de ter gostado. Eu tava com medo de achar um daqueles clássicos chatos, mas não, foi o oposto. Então, foi bom, foi uma boa leitura. Cara do safado. Mãe quer ver o filme. Sai daí, Constantino. Então, eu saí do quarto só pra não pegar barulho de ventilador e ar-condicionado. Mas eu acabei de assistir o filme Oxigênio, que tem na Netflix. Inclusive, já recomendo, tá? Deixar isso bem claro. E assim, gente, achei um filme bem angustiante, tá? Mas eu adorei. Porque a gente vai ter uma mulher que ela tá dentro de uma cápsula de criogenia e ela desperta no momento que não era pra estar despertando, né? Deu algum problema ali e ela acabou saindo da hibernação. Então vai ser o filme inteiro, ela sozinha, presa nessa cápsula, conversando com o computador da própria cápsula, né? Ela pede algumas informações ali pra ele. E também tem alguns momentos que ela consegue fazer algumas ligações. Mas, essencialmente, a gente vai ver só uma personagem, que é ela. O máximo, assim, que aparece são alguns flashbacks. Num primeiro momento, ela acorda ali confusa, sem saber o que tá acontecendo, por que ela tá ali. Ela até perde um pouco, assim, né, da noção de tempo. Pelo fato do oxigênio estar baixo, ela até tem algumas alucinações em alguns momentos. Ela tá tentando lembrar da vida dela em si, porque ela lembra só de pedaços. E ela vai estar tentando resolver ali o problema, né, pra ela poder sobreviver. E também tentar descobrir quais foram as condições, qual foi o contexto que ela foi colocada dentro dessa cápsula. Parece simples falando assim e que talvez não seja tão interessante porque a gente vai estar vendo só um personagem, mas, gente, esse filme tem um negócio que ele te prende já nos primeiros minutos, sabe? E você quer realmente saber. E você vendo o desespero, né, da personagem ali, você cria uma ligação com ela, porque você tá o filme inteiro torcendo pra essa mulher sobreviver, pra ela conseguir sair dali a qualquer custo, sabe? E dá uma angústia, porque assim,
a gente que tá assistindo não vê muita perspectiva de, meu Deus, como é que vai sair dessa, sabe? Então o filme sustenta a gente nessa ansiedade pra saber se ela vai sobreviver e também na questão do o que aconteceu. Fiquei preocupada com isso porque eu achei que a gente só tendo essa personagem e não vendo outras pessoas talvez não fosse ficar tão claro os acontecimentos, mas ele consegue fazer isso. Conseguiram colocar isso aqui, gente, de um jeito muito bem feito na narrativa, tá? Porque por mais que ela esteja sozinha, todas as lacunas pra gente entender o que aconteceu foram preenchidas. O filme não fica chato em nenhum momento. Ele não tem, assim, uma barriga, sabe? Que você ache lento, que você ache cansativo. Ele não tem, tá? Eu realmente adorei esse filme. Super recomendo vocês assistirem. Inclusive, até os momentos em que a personagem se estressava, eu tava me estressando junto com ela. Porque a porcaria do robô, vendo as coisas ali acontecer, e aí ele segue alguns protocolos, né? Então tinha um momento que ele vira assim, você gostaria de um sedativo? Eu, não, porra, não quero um sedativo. Eu quero resolver o problema. Então, assim, isso aí foi uma parada que me pegou, porque eu realmente estava envolvida ali com a história, sabe? E, assim, eu adorei. E eu nem tinha visto ninguém comentando, assim, sobre esse filme, nem nada. O que me chamou a atenção, gente, foi porque quando eu tava passando, assim, procurando filme de ficção científica na Netflix, apareceu aquela miniaturazinha e tinha a foto da atriz. E é a mesma atriz que fez a Xoxana lá em Bastardos Inglórios. E eu adoro aquela atriz. E eu falei, gente, eu não sabia desse filme dela. Então, assim, a atuação dela também maravilhosa, porque a mulher transmite, assim, o desespero, a angústia, a tristeza que ela sente ali em alguns momentos, a raiva, sabe? E ela começa a me ficar paranoica porque em algumas ligações ela começa assim, nossa, a pessoa tá mentindo pra mim. Então, assim, a gente vendo isso é muito bem interpretado. E eu fiquei pensando o quão difícil deve ter sido gravar isso aqui, né? Porque a atriz tá sozinha, sabe? Não tem exatamente outros atores interagindo com ela. Então deve ser mais difícil de atuar. Mas assim, foi um filme que realmente, assim, não tava esperando nada, sabe? Eu, tipo, botei assim aleatoriamente. Mas eu adorei, assim, super recomendo. Eu acho que ele pode não funcionar para dois tipos de pessoas. Primeiro, para quem é claustrofóbico. Porque, né, a cápsula é apertadinha, ela mal consegue, assim, se movimentar um pouco pros lados. Então, assim, pode dar uma agonia aí, né, de você tá preso ali junto com ela. E talvez, assim, pra geração TikTok não funcione, né, porque vocês são apressados, sabe? Aquela coisa de quer ver a resposta logo. E é um filme inteiro de mais ou menos 1h40 nisso, sabe? Mas pra quem gosta de ficção científica, inclusive o plot mesmo, né, é muito interessante. Eu adorei. E pra quem gosta até de filmes de suspense e tudo mais, que tem essa tensão durante toda a narrativa, eu acho que pode assistir esse filme e gostar, tá? Então fica aí a minha recomendação. Não sei o que eu vou ver ainda, gente, eu não selecionei os filmes, né? Então eu tô vendo meio que aleatório. E à medida que eu for assistindo, a gente conversa. Mas pelo menos o primeiro, assim, que eu peguei já foi um excelente filme, então adorei, tá dando certo. Eu acho que nessa posição a luz fica um pouquinho melhor. Enfim, é sempre um problema gravar de noite, gente, principalmente vlog, porque a iluminação não é boa, e se eu for botar ring light tem que arrumar um monte de coisa, aí já vira um vídeo planejado, né? Já deixa de ser vlog. Enfim, é o que tem. Mas vamos lá, eu queria atualizar vocês do que eu tô lendo, porque eu falei o quê? Confia no processo. Não confie, tá? Porque eu tinha que estar focando nisso aqui. Estou focando? Não. Porque hoje eu terminei o segundo livro e não terminei esse. Mas enfim, vamos por partes, né? Começando aqui pelo livro que eu terminei, ontem eu comecei a ouvir o livro A Máquina do Tempo, enquanto eu tava no trem. Eu escutei o audiobook pela Audible. E aqui a gente tem um cara, né, que ele não tem um nome dentro da história, ele só é mencionado como o Viajante do Tempo mesmo. E esse cara chega em um determinado momento ali, todo, assim, maltrapilho, bagunçado, todo zoneado, sabe? E ele fala pros amigos dele que estão ali na sala de visitas que ele viajou no tempo. Mas não foi pra, tipo assim, viajei uns 10 anos na frente. Não, ele foi parar no ano 800 mil e tal. E chegando lá, ele encontrou um mundo completamente diferente. Alguns animais já tinham sido extintos. A raça humana, de certa forma, também, porque consegue ver duas raças ali que não são exatamente humanas, mas elas provavelmente são descendentes dos humanos. E uma dessas raças, ela vive, de certa forma, ali em harmonia, só que eles, ao mesmo tempo, são muito pequenos, muito, assim,
frágeis e delicados, e à medida que ele vai descrevendo o ambiente ali que eles se encontram e tudo mais, parece muito uma espécie de utopia, sabe? Todo mundo unido, todo mundo tranquilo. Eu não confio em utopia, então assim, eu já ia achar estranho. E a primeira coisa que a gente vai pensando à medida que ele vai descrevendo é: o que foi que aconteceu com a humanidade? Porque apesar de ter essa utopia, que, né, parece que tá todo mundo bem, a gente não vê tecnologia. É uma vida, assim, bem campestre, sabe? E ao mesmo tempo você se pergunta, gente, esse povo vive de quê? Eles trabalham com o quê? Como que eles se organizam ali pra viver naquele ambiente? Uma coisa que ele menciona que eu achei muito interessante é o fato de que essas criaturas, elas aparentemente são frágeis, assim, porque elas não têm nenhuma dificuldade. Elas não têm nenhum desafio para enfrentar. Então é como se elas fossem fracas por elas não terem desenvolvido mesmo habilidades. Elas literalmente não têm necessidade de se preocupar com nada. E ao mesmo tempo tem uma outra raça e é descrito que eles têm uma fotofobia e que a aparência deles já é bem mais grosseira, bem mais brusca, é bem assim monstruosa mesmo. E um ponto muito interessante que aparece nesse pedaço é porque ele começa a questionar sobre o que efetivamente é a evolução. É como se o personagem tivesse a expectativa de que a evolução tivesse especificamente ligada a um aperfeiçoamento, a uma melhoria, quando na realidade até mesmo o que se degrada pode ser considerado como uma evolução, desde que isso leve aquele indivíduo, aquele ser, a se adaptar a alguma espécie de ambiente. Então tem umas tiradas assim que eu achei bem interessante, eu gostei bastante, só que ao mesmo tempo, gente, eu já aviso que ele é um livro parado. É literalmente o cara descrevendo essas coisas, porque a gente já sabe que ele passou por essa experiência, que ele sobreviveu e que ele tá sentadinho na sala dele, conversando com os amigos dele, contando isso. Então aquele sentimento de urgência, sabe, de preocupação com o bem-estar do personagem, não existe, porque a gente já sabe que ele tá bem. É uma história mais pra você refletir sobre alguns aspectos e mistérios da humanidade, tanto que nessa edição não tem, mas tem uma edição da Darkside que tem uma esfinge na capa. E faz sentido porque aparece uma esfinge em determinado momento que faz justamente essa metáfora com os mistérios da humanidade. Mas é um fato que é um livro parado e eu sei que tem gente que acaba se incomodando com isso. E o legal é que esse livro, ele foi o primeiro que teve a viagem no tempo num ponto científico da coisa, sabe? No sentido de construir uma máquina para isso. As outras histórias que tinham antes dessa, sempre quando apareceu a viagem no tempo, eram mais ligadas a algo místico, algo fantasioso, ou alguma coisa do tipo. Só que assim, um ponto que me pegou foi porque eu queria ter lido esse livro, né, antes das outras histórias que eu li do autor. Porque esse foi o primeiro que ele escreveu. Então a gente sente uma diferença de escrita. E eu já li O Guerra dos Mundos, Uma Porta no Muro, que é um conto, na verdade, O Homem Invisível, que eu adorei, eu super me diverti, e ele também tem críticas muito relevantes, e também A Ilha do Dr. Moreau, que acho que foi um dos que eu mais gostei dele. Então assim, acaba sentindo, né? Porque esse aqui veio antes, então ele ainda não tinha aperfeiçoado a escrita dele, aquela coisa toda. Mas é uma ótima história, inclusive se você não tiver lido nada ainda do autor, recomendo que você leia esse primeiro, tá? Pra você não ficar incomodado aí com essa diferença de escrita. Então fica aí a minha recomendação. É rapidinho de ouvir esse audiobook, tá? Eu escutei pela Audible, mas eu acho, não tenho certeza agora, que tem no Storytel também, tá? E agora indo efetivamente com o que era a proposta desse vlog, que o vlog já tá se perdendo, né? Mas enfim, li mais um conto do Forward, que foi o segundo conto aqui, que é o da N.K. Jemisin, que é uma autora que eu gosto muito, e no caso o conto foi O Pele de Emergência. E assim, o que acontece nesse conto? Eu gostei da ideia, mas o desenvolvimento não me agradou. Eu acho que se fosse qualquer outro autor escrevendo essa mesma história, eu não teria me decepcionado tanto. É porque essa autora é uma autora assim que eu sei o potencial dela, sabe? Eu sei até onde ela consegue chegar. Então isso aqui foi tipo assim: não, essa não é você. Você que você pode mais do que isso, tá? Mas partindo pra história, aqui basicamente houve uma previsão de um colapso na Terra, um colapso ecológico, e as pessoas assim ricas e poderosas pegaram as coisinhas dela e se mandaram para outro planeta. Só que em determinado momento eles precisam recuperar uma coisa que tá na Terra, então eles enviam uma espécie de inteligência artificial para recuperar essa coisa. E quando essa inteligência artificial chega, ela vê que tem sobreviventes. Então isso já causa alguns estranhamentos, né? Porque tipo, o que tá acontecendo aqui?
E essa inteligência artificial, ela fica ouvindo algumas orientações dentro da cabeça dela, tá? Que a gente percebe que, assim, é total manipulação. E o interessante é que, no caso, essa inteligência artificial é a gente, no caso, o leitor. Porque é quase como se o conto estivesse conversando diretamente com a gente. Então, a gente ouve essa voz. Quando essa inteligência artificial entra em contato com outra pessoa, a gente lê, né, o que essa outra pessoa está falando, mas a gente não tem uma resposta da inteligência artificial porque não tá escrito. É literalmente a gente participando da história. E isso é uma estratégia que é muito legal. Só que assim, é um conto tão curto e a gente não tem um contexto maior. A gente também não sabe o que aconteceu exatamente com aquelas pessoas, o que rolou. É como se o cenário fosse muito maior e a gente só tivesse uma cena dele que não é suficiente pra satisfazer a minha imaginação. A gente consegue ler, preencher as lacunas, só que eu viro assim, não, isso aqui não era pra ser um conto, era pra ser uma novela e ter mais desenvolvimento. E justamente por causa dessa falta, né, que a gente sente quando tá lendo, faz com que seja um conto que não é memorável. Do tipo, se passar um tempo tu me perguntar qual era o conto da N.K. Jemisin do livro Forward, eu acho que eu não vou lembrar. Eu tô com essa sensação. E essa sensação é o que mais me incomoda, principalmente sendo de uma autora favorita. Então, é uma história que é interessante, mas eu acho que precisava de mais, sabe? Ah, Rô, é um conto. Mas é um conto que precisava de mais. Então, assim, eu acabei me decepcionando um pouco com essa história. Inclusive, agora, gente, eu tô com muito nervoso de continuar esse livro. Por quê? Ai, o próximo conto é de quem? Adivinha? Verônica Roth. E, cara, eu já abandonei 2 livros dessa mulher, gente. Eu tenho que conseguir terminar de ler esse conto. Não é possível. É só um conto. Eu tenho que conseguir ler, sabe? Porque a escrita dela já não me agrada. Então, assim, se eu chegar aqui no próximo take e falar que eu gostei, olha, eu vou estar muito surpresa. O que eu acho mais engraçado de tentar gravar vlog, assim, que tá dividido em muitos dias, é onde que eu vou gravar. Porque eu fico pensando assim, nossa, gente, eu já gravei vários takes no mesmo sofá. Mas é porque tá quente, então eu só tô ficando aqui, né? Então é o que tá dando, né? Hoje eu botei num ângulozinho diferente aí pra dar uma variada. Mas enfim, ontem de noite eu tava, né, fazendo a live, que inclusive, pra quem ainda não sabe, agora as lives são toda sexta às 8 da noite, aqui no YouTube mesmo, tá? Enfim, estava lendo um dos contos na live, que no caso era o da Verônica Roth. Consegui concluir e comecei o outro, só que aí eu parei porque a live caiu, porque a luz daqui de casa caiu. Aí os humilhados continuam sendo humilhados, que já não bastasse o problema de ter faltado água, faltou luz também, né? Tá porra esse bairro. Mas enfim, voltando pros contos, estou admirada de que eu não odiei o conto da Verônica. Assim, não achei nada demais, tá? Tipo, bem ok, bem regular. Mas assim, pelo menos não odiei. Pra uma autora que tá com um histórico já de 2 livros abandonados, tá ótimo. E o que a gente tem nesse conto, né? Basicamente, a Terra vai ser atingida por um cometa. Então tá todo mundo se preparando pra entrar numa arca e sair da Terra, né? Literalmente deixar o planeta Terra. E a gente vai estar acompanhando alguns pesquisadores ali que eles estão catalogando algumas plantas. Vai ter um foco maior em uma dessas pesquisadoras, né? Tanto que a gente vê ali um pouco do flashback, né, da infância dela, né, a relação dela com o pai, com a mãe ali. É um conto bem parado, né, mas ele tem aquele tom de despedida, sabe? De todo mundo com aquela coisa de a Terra vai acabar, essas aqui são as últimas coisas que a gente vai catalogar, o que a gente vai levar pra essa arca. Então tem um tom meio triste, até o momento em que tem um determinado acontecimento que é como se surgisse um fio de esperança, não de que a Terra não fosse acabar, mas tem um tom esperançoso ali e traz também aqueles pensamentos da pessoa refletido de, tipo, ainda tenho coisas pra viver, ainda tenho coisas pra ver. É legal? É um conto bom, tá? Só que, assim, pro tom que ele tem, esse tom um pouco mais triste que a autora quer dar, ela tinha que ter pesado mais a mão, pra pegar, assim, no emocional mesmo do leitor. Eu consegui pegar a proposta, consegui pegar a ideia e tal, o que ela tá querendo trazer de mensagem aqui, que inclusive é até uma mensagem bonita, né? Só que ao mesmo tempo, eu não me emocionei, sabe? E eu senti que ela tava com a intenção de fazer o leitor se emocionar. Só que eu falei assim, amada, pra transmitir emoção, tá fraco, faltou um coisa a mais ali, sabe? É um conto ok, mas pra mim que tava esperando odiar, tá ótimo, sabe? Assim, melhor do que a expectativa, então tá tudo bem. Aí depois teve um conto de um autor que eu ainda não conhecia, né? Foi meu primeiro contato com a escrita dele, que no caso é o Você Chegou ao Seu Destino. E assim,
Vamos por partes, né? Porque teve coisa que eu gostei, teve coisa que eu não gostei nesse conto. Basicamente, a gente tem um casal aqui que eles têm interesse em ter filhos. Só que no caso, eles vão precisar fazer uma inseminação artificial. Só que a clínica em questão aqui, ela vai ao extremo do controle e manipulação genética. Não é só uma coisa que eles vão conseguir assim, vamos escolher o sexo do bebê. Não, não é isso. Eles vão conseguir escolher todos os contornos, até mesmo de personalidade relacionada àquela criança, do tipo assim, analisando a personalidade, em que ambiente ela vai viver, que destinos ela pode ter a partir disso. Essa parte é bem interessante, né, porque a gente vê que, independente da vida que o cara fosse escolher, tem sempre algum momento de provação, de dificuldade que aquela criança, né, vai enfrentar no decorrer da vida até a adulta dela. E isso acaba trazendo muito aquela mensagem de que não importa o que você vai escolher, são coisas que são etapas da vida e todo mundo vai ter que enfrentar de um jeito ou de outro. Essa parte eu achei muito legal, sabe? Só que depois, assim, eu não sabia muito bem como é que ia acabar, né? Se ele ia desistir de escolher alguma criança ali, o que ele ia fazer. Mas não, ele sai pra um bar pra beber. E essa parte do bar é meio esquisita. Tem uma conversa ali que alimenta uma espécie de teoria na cabeça dele e é o que faz ele tomar uma certa decisão, que eu fiquei assim, gente, tudo bem, né? Teoria da conspiração aqui. Mas assim, você resolveu fazer isso baseado assim em um parágrafo. Foi isso a decisão que ele tomou. Eu fiquei meio, tá bom, né? Ok. E a gente até entende, né? Porque quer levantar aquele questionamento de essa previsibilidade toda a respeito daquela vida ali é boa pra quem, sabe? Tem uma teoria de conspiração com a empresa e tudo mais, só que eu achei que faltaram elementos pra isso ser executado de forma competente. Então, assim, eu achei que ficou corrido, faltaram se trabalhar mais elementos ali, então, assim, esse final meio que deu uma estragada. Acabou tornando um conto que eu tava gostando muito no início, porque inclusive eu acho que esse, em termos de escrita, foi um que mais me prendeu. Então eu tava gostando, tava empolgada ali, e quando chegou nessa parte eu achei que ele decaiu, sabe? Ele foi de muito bom, que era o que eu tava gostando, pra regular. E foi mais ou menos isso, né, que rolou. Enfim, agora só tá faltando 2 contos, não sei se eu vou ter tempo de ler hoje ainda, mas à medida que for passando aí, eu vou comentando com vocês. Mas assim, esse livro aqui, gente, ele tá muito meio a meio, sabe? Não sei nem que nota eu vou dar pra ele. Na moral, não tenho tempo pra isso, não. Você levou, Pompei. Mano, você veio aqui, vasculhou o meu armário, rejeitou minha prostituta parda e saiu e puxou um 50 Cent. Gente, então eu tava gravando alguns videozinhos pro canal e quero aproveitar pra poder já concluir esse vlog, porque ontem, no final da tarde, eu assisti mais um filme que foi o Clonar o Tyrone, que tem na Netflix, né? E agora eu consegui terminar o Forward. Começando pelo filme que eu assisti ontem, a gente tem aqui um cafetão, um traficante de drogas e uma prostituta. E eles têm ali seus problemas, né, referente a dinheiro e tal, aquela coisa toda. Até que em um certo momento, esse traficante de drogas vai cobrar o cafetão. Ele quer a grana dele, aquela coisa toda. Tem uma certa, assim, discussão ali entre eles. E quando o traficante de droga tá saindo, literalmente enchem ele de bala. O outro cara fica assustado, né, porque vê ele morrer do nada. Só que no dia seguinte, o cara tá vivo. Então esses 3 começam a tentar investigar ali o que aconteceu. E no meio disso, eles descobrem que tem uma espécie de conspiração do governo. Eu achei esse filme bem divertido. Ele tem sim os elementos de ficção científica, né, a questão dos clones, a teoria da conspiração ali. Mas eu achei que o que me pegou mesmo foi a comédia, principalmente por causa do James Fox. Ele já é um ator que eu gosto muito, sabe? Eu adoro os trabalhos dele, principalmente quando vão pra essa linha aqui. E tá muito engraçado. Sério, entre os 3, ele rouba a cena. O filme tem as suas críticas, né? Tanto em questão ao racismo, o como que o governo às vezes quer que a população esteja numa situação ruim e presa naquilo, né, de uma forma que ela não consiga sair para ele poder se manter no poder. Tem todas essas críticas, é realmente muito interessante. Só que realmente é como eu falei, né, o que me pegou mesmo foi a comédia. Tanto que o ritmo do filme, ele vem com essa coisa assim de comédia até um pouco caótica. O James Fox tá bem caótico aqui. Aí quando chega lá pro meio, né, quando tem algumas revelações de plot e tudo mais, ele entra até num tom mais sério, e aí eu senti essa diferença de tom. Eu achei que nessa virada, onde tem plot e tudo mais, podia ter alguns elementos de comédia também pra poder manter o ritmo equilibrado.
Não teve, não é algo que atrapalha o filme, mas ele dá uma certa barriga ali. Mas eu adorei o como que as coisas se solucionaram, né? O como que eles viram e falaram assim, não, então vamos resolver esse bagulho aqui, sabe? Gostei muito dessa vibe. E se passa nos anos 70, tá? Nem preciso falar que a estética, figurino, ambientação tá super bem feita, sabe? Pra ser um filme assim bem despretensioso, eles realmente investiram nisso, né? Em questão de ambientação. Ficou perfeito. E também gostei bastante de como que eles resolveram criticar essa questão de como que o governo tenta controlar a população de todas as formas, em todos os meios possíveis, tá? Foi bem legal, foi divertido. Eu acho que se você tá esperando uma ficção científica mais séria, né, que tenha mais desenvolvimento, na questão que nem o título fala, né, dos clones e tal, aquela coisa toda, isso aí não vai ter. Ele vai ter essa crítica, sim, mas de uma maneira mais suave, e ele vai estar se focando mais na comédia. Mas, de qualquer forma, recomendo, ele foi bem divertido. E eu concluí agora os 2 últimos contos que estavam faltando do Forward. E assim, vamos lá. Começando aqui pelo A Última Conversa. Assim como os outros, né, tem um plot interessante, mas o desenvolvimento é fraco. Aqui a gente tem uma conversa onde literalmente nós somos o personagem, tá? Do tipo, ele começa falando que, você acordou numa sala assim, estava tudo escuro, você não lembrava do seu passado, aquela coisa toda. E tem uma mulher ali que meio que tá cuidando de você. E assim, esse conto, ele tem um plot muito legal, de verdade. Só que ele foi mal aproveitado, porque a gente vai acompanhando, do caso nós mesmos, né, com essa personagem, e a gente tá num lugar que a gente não sabe o que é, a gente não lembra do passado, a gente não sabe o que aconteceu, e a tendência natural do ser humano é ficar com raiva, porque aqui qualquer pessoa se sentiria aprisionada e achar que essa mulher tá mentindo, então poderia ter alguns elementos ali mais fortes de paranoia, que não tem, sabe? O personagem tá bem tranquilo. Aí fica complicado, né, gente? Porque, assim, o conto quer mostrar que é como se a gente fosse o personagem. Tanto que tem momentos em que a mulher chama esse personagem pelo nome, o nome não aparece, aparece uma linha, como se fosse pra gente completar com o nosso nome. E eu fico assim, meu querido, você não pode querer que eu me sinta como personagem se o personagem não tá agindo coerente com o que eu faria. Porque numa situação dessa, que eu tô num lugar que eu não lembro das coisas direito, eu não sei o que aconteceu, que a mulher me passa uma história muito da mal contada ali, eu ia estar surtando. Aí tem até um momento que ele toma uma atitude assim, tipo, vou fazer isso aqui pra ela me dar algumas respostas e pá. Cara, eu teria metido a porrada nessa mulher, tá? Pra começo de conversa. Que eu ia chegar e falar assim, você vai me contar sim o que tá acontecendo, sua desgraçada. E isso não tem, sabe? Era pra ter uma paranoia, era pra ter uma ação, e não tem. Aí o plot é super legal, sabe? Faria todo sentido, né, se o personagem tivesse paranoico. E não teve. Aí eu fiquei assim, gente, um plot incrível, desperdiçado. E por último, a gente tem aqui o conto que é do mesmo autor do Devoradores de Estrela, que inclusive já vi muita gente elogiando. E no caso é o Randomizando. Esse aqui eu até gostei, porque a gente vai ter um dono de um cassino que em um determinado momento parece que tem algum defeito ali, acontece alguma coisa, e um funcionário dele trava o sistema. E aí ele fica tipo, você tá me fazendo perder dinheiro, que não sei o quê. E o cara tipo, não, eu tô te ajudando. Porque ia dar um problema nas máquinas tais, ia ter como a pessoa prever os números dos jogos e você ia perder dinheiro. Aí, conversa vai, conversa vem, eles resolvem ali que eles vão contratar um determinado serviço para poder impedir essas fraudes. Só que as pessoas que vão fazer esse serviço são os próprios golpistas que estão tentando roubar esse cassino. Isso eu achei muito legal, sabe? Eu gosto dessas histórias, assim, onde tem todo um esquema pra planejar algum roubo, alguma coisa assim. Eu acho divertido. E é muito legal a gente ver como que eles vão se desafiando, do tipo assim, cara, pode ser uma pessoa super inteligente programando esse arquivo e tudo mais, mas ainda assim, é um cara que já tá acostumado com pessoas tentando fraudar o sistema dele. Então, essas conversas que tem são muito legais. Inclusive, o final também é interessante. Eu achei assim, tipo, tá, beleza, achei divertido. Gostei de como as coisas se concluíram ali. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, será que essa história deveria ser um conto mesmo? Porque, assim, tem a questão de que como que você vai confiar em pessoas assim? Então, eu acho que dava pra ser uma história maior, onde tivesse mais plot twists de um tentando dar golpe no outro. Porque a gente sabe que essas histórias, gente, só tem trapaceiro, entendeu? Então não dá pra você confiar na pessoa. Mas foi um conto que eu gostei, poderia ser maior, poderia ser uma novela, né? E ter mais coisas acontecendo, eu acho que ficaria melhor. Mas ainda assim foi um conto que me agradou. A questão é sobre o livro como um todo.
Gente, eu acho que é um livro regular. Porque, conferindo aqui os contos um por um, cara, o do Blake Crouch eu gostei. Aí o da N.K. Jemisin eu achei super esquecível. Eu realmente fiquei decepcionada, principalmente por ser uma autora favorita com um conto tão fraco assim. O da Verônica tem um plot interessante, né? Mas poderia ter explorado a parte dramática bem mais. E não teve, mas assim, odiei? Não, porque eu já não esperava grandes coisas. Mas assim, é um conto fraco. O outro que é Você Chegou ao Seu Destino. Cara, tava super interessante e o final decaiu. A Última Conversa tem um plot legal, mas o desenvolvimento foi super fraco. Cara, não teve um conto direito. E esse último foi tipo, foi legal, me diverti, sabe? Tava curtindo, mas merecia ser uma novela e não um conto. Então assim, não teve um conto que eu tipo assim, não, esse conto aqui é 5 estrelas. Não teve. Então acaba sendo um livro bem regular. Principalmente quando a gente olha aqui atrás e vira e fala assim: Blake Crouch convidou grandes nomes da literatura contemporânea para traçar histórias audaciosas que mergulham nos desdobramentos que os avanços tecnológicos acarretam à humanidade. Sim, tem essa questão dos avanços tecnológicos. Só que esse negócio de grandes nomes da literatura contemporânea pesa muito, gente. Porque é realmente isso, são grandes nomes. Aí quando você chega lá, não são grandes contos, sabe? Não é uma coisa assim... Ai, nossa, que incrível! Se fossem autores completamente desconhecidos, que não existisse essa promessa, talvez eu fosse relevar um pouco mais algumas falhinhas aqui e outras aqui. Mas sendo essas pessoas, cara, fica muito difícil de aceitar. Apesar de que, gente, falando da Verônica, eu não considero ela uma grande autora, tá? Já começamos por aí. Então, assim, gosto é gosto. Mas, enfim, pelo menos concluí o livro, né? Um livro a menos encalhado na estante, porque... Cara, eu comprei esse livro tem muito tempo. Eu não lembro quando eu comprei, pra falar a verdade, tá? Mas, enfim, concluí. Hoje é dia 12/5 e eu vou encerrar esse vlog. Não vai ser um vlog, né, realmente da maratona inteira, até porque pelo tempo que eu já tô gravando, eu nem sei quantos minutos de arquivo bruto eu vou ter. E também eu preciso começar os livros das leituras coletivas. E quando eu tô lendo os livros das leituras coletivas, fica meio chato de gravar vlog, porque fica ruim de eu conversar um negócio todo picotado com outro livro no mês sem concluir a ideia, sabe? Quando for nas leituras do mês, vocês vão me ver comentando sobre os outros livros e tudo mais das leituras coletivas. Vou ver se eu consigo pegar mais alguma coisa no meio também. Mas aí tem mais da metade do mês pra gente ver isso, e esse arquivo aqui já tá grande, então melhor a gente encerrar. Me digam se vocês gostam de vlogs mais assim, né, onde eu falo de vários livros e alguns filmes no meio, porque até que foi tranquilo de conseguir gravar mesmo com a rotina, porque eu já pegava ali no momento que eu vi, já falava e era isso, então eu acho que talvez assim eu consiga entregar mais conteúdo pra vocês. Então, por favor, comentem, quero realmente saber a opinião de vocês sobre esse tipo de vlog. E me contem também se vocês já leram algum dos livros que eu citei, né? O que vocês acharam deles. Vamos conversando aqui nos comentários. E claro, gente, por favor, não esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Link de compra pros livros vão estar aqui embaixo no box de descrição, porque se você comprar esses livros ou qualquer outra coisa através de qualquer link que esteja no box de descrição de qualquer vídeo, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso, tá bom? Enfim, eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!